Bom dia, um feliz sábado para vocês, Deus abençoe, uma alegria sempre grande estar aqui com vocês aqui. Giovanni, obrigado pelo convite, né? Louvado seja Deus por isso, né? A gente fica muito feliz de estar aqui com os irmãos e hoje a gente queria tratar de um tema aqui importante, porque como vocês estão percebendo aí, nós estamos chegando ao final da história desse mundo aqui, né? Graças a Deus, né? Só que, por um lado, a gente também tem que saber como, qual vai ser, aonde vai se desenrolar tudo isso, qual vai ser o tema central de todo o desenrolar da história desse mundo, aonde que o povo de Deus vai ser provado, né? O sábado, né? Ficou fácil comigo também, né? Fala a verdade. Mas, enfim, é exatamente isso aí, né? E a gente vai falar um pouco sobre a questão do sábado hoje, como que é importante para nós, como que as pessoas vão questionar a gente, por que você guarda o sábado? Você já pensou para parar sobre isso aí? Para pensar sobre esse assunto, por que eu guardo o sábado? Qual a importância do sábado para nós aqui? Quais são alguns argumentos, não vamos falar todos os argumentos, mas alguns argumentos que se usam contra a nós por causa do sábado. É importante a gente saber disso? É muito importante saber de todas essas coisas. Quanto mais informação nós tivermos, melhor, né? Agora você pode colocar, por favor. Eu já falei que a gente tem que tratar muito bem esse povo que fica aí no som, viu? Porque é eles que cuidam da gente aqui agora. E a questão é aí o sábado. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, eu tomara que sim, né? Colocar aqui. Eu acho que ficou pequeno. Mas um desses argumentos, ele vai falar o seguinte: o primeiro, o mandamento do sábado não aparece no Novo Testamento, mas somente 9 dos mandamentos aparecem, menos o sábado. Mostra uma passagem no Novo Testamento ordenando guardar o sábado. Já ouviu falar isso aí? O sábado foi dado como pacto entre Deus e Israel. Então, o que você está fazendo guardando o sábado aí? Você faz parte do povo de Israel? O sábado é uma sombra de descanso em Cristo. E quando Jesus veio, a sombra encontrou sua realidade, como Colossenses 2,16. Então acabou. Você encontrou a realidade, né? Os sacrifícios não foram assim? Encontrar a realidade? Se você oferece sacrifício? Então por que você guarda o sábado? A justiça não vem mediante as obras da lei, mas pela fé. Então por que guarda o sábado? A justiça não é por causa disso, não é vindo de obras. Nós não temos que guardar mais dias, meses, tempos e anos, né? Como Gálatas 4, 8 a 11. Esse negócio de decreto dominical é um negócio de adventista. Foi a Animais que inventou isso aí. Então essas coisas, né, que vem falando aqui. Então, o mandamento do sábado não aparece no Novo Testamento, mas somente 9 dos mandamentos aparecem. Mostra uma passagem no Novo Testamento ordenando guardar o sábado. Qual o problema desse argumento? Primeiro assim, né? Como que você vai ler, Marco do céu? Como é que você vai começar Nós já oramos, mas como é que você vai abrir a Bíblia sem você orar? E agora, lembrando disso, vamos pedir a Deus que nos acompanhe. Pai querido e nosso Deus amado, agradecemos ao Senhor por esses momentos. Nos conduza, Pai, como o Senhor tem feito até aqui. Eu também peço a Deus, também quero levar minhas orações ao Senhor, suplicando a vossa graça, misericórdia, para que falemos, ó Deus, dirigidos pelo teu Santo Espírito. Tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, que o sangue de Cristo nos purifique e nos lave de todo pecado, em nome de Jesus. Amém. Qual que é o problema desse argumento? Para comer de conversa. Me mostra uma passagem no Novo Testamento ordenando guardar um sábado. Tem? Tem ou não tem? O que vocês acham? Tem ou não tem? Está falando do sábado? E se eu te mostrar uma passagem do Espírito de Profecia que fala que não tem nada no Novo Testamento para guardar o sábado e nem do dízimo? E aí? E se alguém achar essa passagem? Eu já achei, mas se alguém achar de fora, como é que fica, né? O problema do argumento é o argumento em si. O argumento em si ele não é nem teológico. Se você chegar e perguntasse para algum pastor que faz teologia, não precisa ser adventista, não, e chegar para ele e falar assim, quais são, né, como é que você me manda um argumento desse que nem teológico é ele? Porque quais são as ciências para nós estudarmos a Bíblia? Quem lembra? Para interpretação de texto. Isso chama-se exegese e hermenêutica. E isso, aonde usa isso aí? Você usa na história, o direito usa, estudante de filosofia usa, tudo isso aí usa esse tipo essa ciência para poder interpretar. Então não é assim.
Me mostra um texto, uma vez perguntaram isso aí, né? Falaram assim, me mostra um texto com a palavra Trindade. Tem? E por isso não existe a Trindade? O conceito não está lá? O conceito está. A palavra Trindade você não vai achar. E é assim que se estuda a palavra de Deus. Não é às vezes para uma, você não vai encontrar, lembra-te o dia de sábado para o santificar. Você não vai encontrar mesmo no Novo Testamento, isso não existe. Mas o sábado não está lá? Gente, o que está escrito em Apocalipse 1:10? Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual é o único dia da semana chamado dia do Senhor na Bíblia? Aonde está escrito isso? Isaías 58, verso 13. E fala claramente que o sábado é o dia do Senhor. Né? Então, como que a gente pode falar que não existe o conceito? O conceito está lá. Apocalipse 14, né? Versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, não é isso? E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus, dá-lhe glória e adorai. Da onde que ele tirou essa frase aí? Adorai os céus, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar. Da onde que ele tirou isso? Dos mandamentos. O João quase, né? Se ele tivesse um computador lá, eu juraria que ele dá um Ctrl+Czinho lá, um Ctrl+V, ele fala assim, ó, pega aqui e tal, que você para e põe ali. Ah, não, mas essa passagem também, isso eu já ouvi como argumento também, né? Essa passagem está no Salmo 146, verso 6. Você vai encontrar isso lá. E agora? Como é que a gente fica? Tudo bem. E o salmista tirou da onde essa passagem? Qual que é o texto mais antigo, né? Qual que é a base? É o sábado. Né? Então, o sábado está ali colocado. Outra, você vai chegar lá e vai falar assim, o Apocalipse 14, 7, né? Adorem quem? O Criador. E aí você vai ver, não adorem a besta. As três mensagens estão isso. Adore o Criador, caiu Babilônia, não adore a besta, vem a advertência, e aí vem a diferença do povo de Deus. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus ou a fé em Jesus. Aí eu pergunto, qual dos mandamentos pede para adorar o Criador? Quer dizer, como é que alguém pode falar que não, o sábado não está ali? O sábado está claramente. Agora, quando nós não queremos ver, é lógico que a gente não vai conseguir, né, enxergar isso daí. Apocalipse 1:10, voltando para esse assunto, né, ele vai falar assim, foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor na Bíblia, como nós falamos, é de fato ali o sábado. Mas algumas Bíblias, principalmente algumas até mais antigas, colocam assim, foi arrebatado em espírito no domingo. Está colocando domingo lá. Aí você fala, como é que pode estar colocando domingo? É porque dia do Senhor, se você for traduzindo, transliterando, você vai chegar no domingo. A palavra dia do Senhor, a frase, significa domingo. Domingo significa dia do Senhor. O problema não é esse. O problema é quem atribuiu esse nome dia do Senhor ao primeiro dia da semana. Quem foi que escreveu o Apocalipse? João. João escreveu o seu evangelho. No capítulo 20 do evangelho de João, ele está escrito assim, ó. Olha que interessante aqui, ó. Ele vai falar assim, ó. Ele tem dois versos no capítulo 20 que ele usa o nome primeiro dia da semana. E você vai falar no verso 1 de Apocalipse 20, diz assim, ó, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Está dizendo alguma coisa aqui para guardar, que esse domingo, esse dia é o dia do Senhor? Olha o verso 19 aqui agora. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. Está dizendo alguma coisa aqui de guardar domingo? Agora, olha só que interessante, né? Eles vão falar o seguinte, eu não sei falar grego, né? Eu ia falar o meu grego, mas nem o meu, não é? Porque assim, eu não consigo nem falar, né? Então, mas a frase dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, é Kyriake Remera, né? Que significa dia do Senhor. Se João, que escreveu o Apocalipse, ele foi o mesmo que escreveu o Evangelho, quisesse
que esse dia, o primeiro da semana, fosse realmente colocado como o dia do Senhor, ele teria colocado essa mesma nomenclatura, essa mesma frase, esse mesmo dizer no grego, aqui em João. Qual foi escrito primeiro, Apocalipse ou João? Apocalipse. Apocalipse foi escrito primeiro que João, pasme. Então você olha só que interessante, ele escreveu primeiro Apocalipse 1:10, está escrito lá, foi arrebatado o Espírito no dia do Senhor. Posteriormente ele vai escrever o Evangelho. Por que ele não usaria, se ele quisesse realmente se referir ali como... Era o momento, hein? Era o momento, né? E na verdade nem importa qual que foi escrito primeiro, porque se ele entendia que o domingo era o dia do Senhor, o primeiro dia, por que ele não se refere nesse momento aqui, como a frase no grego, ele aqui remete? Porque ele não tinha como o dia do Senhor isso daí. Então esse argumento aqui já cai por terra, não é assim que a gente faz teologia, não é assim que se estuda a Bíblia, né? O primeiro argumento já cai por terra ali, o sábado foi feito como pacto entre Deus e Israel. Está aqui, ó, se você quiser ler comigo, é Êxodo 31. Êxodo 31, e o verso eu coloquei aqui, o 17 e o 18. Olha aqui, eu vou ler até o 16 antes. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Entre quem? Deus de Israel. Você não pertence a Israel. Eu nem circuncidado eu sou. Né? O papo é esse. Aí ele vai continuar. Celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel, sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, tomou alento. E aí? Como é que a gente fica isso? Como que a gente pode entender esse texto? Se é entre Deus e Israel, por que você, vamos colocar esse entre aspas, gentil, tem que guardar o sábado? Qual que era o objetivo de Deus para Israel? Quando Deus chama Israel, o que ele está pensando ali? Salmo 67, verso 2 e a 5 vai dizer o seguinte, ó. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos. Então, qual que era o objetivo de Deus para Israel? Levar a salvação para quem? Quando Deus faz o pacto com Israel, ele está pensando em quem? Só em Israel? Para todo mundo. Quando você olha para o texto de Romanos, capítulo 9, olha só. O sábado foi dado para o povo lá de Israel, é só para eles lá, não para nós não. A gente não tem nada a ver com a gente aqui. Olha o que o Paulo vai falar assim, ó. Estou lendo Romanos 9, verso 4. São israelitas, pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também descende o Cristo segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Ué, se é assim, até Jesus vem deles. O próprio Jesus falou para a mulher samaritana, salvação vem de quem? A salvação vem dos judeus, ele falou, da mulher samaritana. Então é tudo deles, a salvação é deles, então eu estou fora, Jesus é deles, então eu estou fora, né? Se é tudo, o Velho Testamento é dele, eu estou fora. Não, pode ficar com o Velho Testamento, é mesmo? E as profecias de Daniel, que lançam luz sobre o Apocalipse, como é que a gente fica? Se tudo é deles, gente, Deus firma um concerto com o povo de Israel para abençoar o mundo. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Começa com Abraão, depois vem Isaac, Jacó, né, vem José no Egito, vem Moisés, Josué, que nós estamos estudando agora, os profetas, e culmina com Cristo. O objetivo de Deus era que minha casa de oração fosse casa de oração para quem? Todo mundo era convidado a participar. Todos eram chamados. O sábado não foi dado para eles. Os oráculos de Deus também foram confiados ao povo de Israel, mas para abençoar, porque era para todo mundo participar. Eles são chamados, um povo, para abençoar as pessoas, para levar a salvação, como diz o Salmo ali, para todas as pessoas. E esse era o objetivo básico ali,
de Israel. Eu falo básico, né? E quando você pega Êxodo capítulo 19, acompanha a leitura ali, Êxodo 19 e verso 5. Olha o propósito de Deus para Israel. E o verso 5 vai dizer assim, ó: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa, são essas palavras que falarás aos filhos de Israel. É daqui que Pedro vai tirar, vai falar a mesma coisa. Né? Vocês são raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então, o objetivo que Deus tinha para Israel é o mesmo para nós. Então, tudo que era Israel pertence a nós também. Outra coisa, né? Se a gente não souber nada disso, e falar assim, alguém questionar a questão do sábado, a questão mais importante que eu vejo, aonde foi dado o sábado? Na criação foi dado o sábado. Tinha pecado naquele momento, aqui na terra? Não tinha, ninguém ainda. Havia necessidade de cerimônias? Lógico que não, ninguém tinha morrido, né? Não tinha pecado, aliás. Então, para começar, disso daí. Então nós temos que saber, porque nós vamos ser indagados, vamos ser questionados para a questão do sábado. Essas coisas são importantes e relevantes para cada um de nós. Outra coisa aqui, né? O sábado é uma sombra de descanso em Cristo. Quando Jesus veio, a sombra encontrou sua realidade. Aqui existe um pensamento que ele é meio falacioso, né, para não dizer completamente. Lá em Colossenses capítulo 2, eu queria ler com vocês aqui, eu gosto muito dessa parte aqui. Ele vai falar o seguinte, ó, verso 14. Tendo cancelado o escrito da dívida. A igreja, ela não bate o martelo com relação a isso. Você vai encontrar alguns teólogos que pensam um pouquinho diferente e outros de uma outra forma, tá? Mas as duas formas, elas vão convergir no sentido de que, logicamente, o sábado não foi abolido, tá? Então, vamos lá. Tendo cancelado o escrito de dívida. O que era o escrito de dívida? Segundo um léxico aqui, né, um dicionário de grego, ele vai falar o seguinte, ó, que aqui aqui não aparece. É um certificado de dívida, uma nota promissória. O que é uma nota promissória? É uma promessa de pagamento. Então, o que Deus cancelou na cruz? A promessa de pagamento. Aonde que Deus prometia pagar a nossa dívida? Aonde que estava mostrando assim, ó, eu vou pagar. Ó, tá vendo isso aqui? Eu vou pagar. Onde que era? Quem lembra? Na cruz ele paga definitivamente. Mas aonde ele prometia, desde o Éden, ele estava prometendo que vai pagar. Que ele vai falar o seguinte, ó, que era contra nós e constava de ordenanças que removeu na cruz. Os sacrifícios de animais era o lugar onde Deus falava assim, ó, eu vou pagar. Isso aqui está mostrando que eu vou pagar. Vocês têm uma dívida. E logo lá em Gênesis 3, né, eles caíram ali e percebem que estão nus, eles cobrem com folha e figueira. E Deus fala assim, isso aí não é assim não tenta resolver com seus próprios meios, pelos seus próprios meios. Eu vou resolver, e cobre eles com pele. O primeiro sacrifício ali, né? E começa então mostrando que o inocente vai pagar pelo culpado, o justo pelo injusto. Então esse era o escrito de dívida, né? Que constava de ordenanças e que mostrava lá que era uma nota promissória e que vai se cumprir aonde? Cravando na cruz. Se cumprindo o quê? Daniel capítulo 9. Que lá ele vai falar assim que ele faz cessar a oferta de manjares, cessar os sacrifícios, aonde? No meio da semana, da 70ª semana. Se cumpre a profecia ali, ele paga, e aí o que acontece? Vem o verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Se lembra quando Judas, no livro dele aqui, está lá Jesus, né? Estão com
lutando ali pelo corpo de Moisés. Por que eles lutam pelo corpo de Moisés ali? Porque Jesus vai o quê? Vai ressuscitá-lo. E Satanás se opõe, fala assim, de jeito nenhum, negativo. Ele tem uma dívida lá. E você não pode ressuscitar ele. E Jesus nem entra em questionamento, né? Não vai nem falar assim, o Senhor te repreenda. E ressuscita Moisés e leva ao céu. Tá vendo? Usa de força, de violência, de comércio, porque é isso que Satanás faz, tenta acusar Deus de tudo quanto é nome. Só que chega na cruz, ele expõe publicamente, né, a Satanás ali na cruz e mostra que ele poderia sim ter levado naquela época o que ele prometeu, ele cumpre morrendo na cruz. E agora nós não precisamos mais da nota promissória, porque a dívida foi paga, ele cancela isso daí, isso deixa de existir. E aí entra o verso 16. Na revista corrigida, ele vai falar assim, portanto, né, quer dizer, ele está fazendo uma relação com aquilo que ele acabou de falar nos versos 14 e 15. E no verso aqui ele fala assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Que comida e bebida é essa? Tem gente que acha, que entende que agora você pode comer carne de porco, pode comer camarão, pode comer qualquer coisa, porque aqui ninguém pode te julgar mais por isso. Será que é isso mesmo? Vamos continuar aqui. Nós já entendemos o que é o escrito de dívida, e que está relacionado com os versos 16 e 17, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Tudo isso aí, esse pacote aí, luas de festa, sábados, comida e bebida, é sombra daquilo que havia de vir, que tinha a ver com o risco a nota promissória, né, o escrito de dívida, que apontava para a morte de Cristo, era tudo cerimonial. Olha só Hebreus 9. Primeiro começar com essas comidas aqui, né? Hebreus capítulo 9. Ele vai falar o seguinte, ó. No verso 9 e verso 10. E isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que busca e que presta culto. É nesse sentido que ela era contra a gente, porque o sangue de touros e bodes não removem pecados e não tem capacidade para mudar o nosso coração. Só o sangue de Cristo é capaz de fazer isso aí. Então, nesse sentido, algo que é contra nós não significa que seja ruim, não é isso, é que não era capaz. Por exemplo, a lei de Deus. A lei de Deus, para nós pecadores, ela é contra a gente. Porque ela mostra o meu caráter e fala assim, eu preciso de um Salvador, eu estou morto. Mas a lei é santa, justa e boa. E através dela eu encontro Jesus Cristo para a minha salvação. Mas ela mostra o meu pecado. E ele vai falar assim, no verso 10, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno da reforma. É o momento que, quando eles pegavam ali, né? Lembra quando as famílias mais pobres de Israel não tinham dinheiro para oferecer um animalzinho, eles ofereciam um bolo de farinha com azeite, né? Veja, a Bíblia fala assim, sem derramamento de sangue não há remissão. E por que isso era aceito então? Porque lembra que existia o sacrifício da manhã e da tarde? O sangue, quem oferecia esse sacrifício eram os sacerdotes. Um de manhã e o à tarde. O sangue dessas ofertas cobriam essas outras ofertas que não tinham sangue, que eram comidas, né, bebidas de diversas abluções aí. E aí, voltando para Colossenses, ele vai falar assim, tudo isso são sombra das coisas futuras. O que a Bíblia chama de sombra? Não é o que eu acho, o que a Bíblia fala. Lá em Hebreus ainda, no capítulo 10, verso 1, ele vai explicar. Hebreus 10 e verso 1. Ora, visto que a lei, olha só que ele usa uma linguagem muito semelhante com a de Colossenses. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, lá ele fala sombra de coisas futuras, né? Não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, porque aquelas ofertas não podem tornar perfeito. É o sacrifício de Jesus que pode, né? Com os mesmos sacrifícios, olha lá, sacrifícios. Essas eram as sombras. Que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. E esses sábados?
Levítico 16, 29 e 31, fala que no 10º dia do 7º mês era o dia da expiação. E era o quê? Um sábado. Era um sábado anual, porque ele vai falar assim que tudo isto era a sombra das coisas que haviam de vir. E o sábado do 7º dia? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. E ele vai falar por que de tudo isso. Né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, tudo que neles há. Isso é futuro ou é passado? Eu acho que é passado. Deus já fez esse mundo aqui ou não? Isso aqui é uma lembrança, é um memorial. Aqui não é sombra de coisa futura, é um memorial da criação. É aqui que eu olho no sábado e vejo que todos vocês aqui foram feitos por Deus. E quem é que nos fez? A pessoa mesmo, quando a gente olha assim, uma pessoa que a gente lembra que fez o ser humano, que está escrito muito claro na Bíblia, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem está falando aí? De quem que é? Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o nosso Criador. Então o sábado está apontando para quem? Para Cristo como Criador. Ah, não, mas ele fala lá em Mateus capítulo 11, né, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está vendo? O sábado era um memorial, né, era uma sombra de um descanso em Cristo que viria. Será isto verdade completamente? Isso, lógico que é verdade também. Mas essa promessa já era feita no Antigo Testamento. O povo de Deus no Antigo Testamento já encontrava descanso de Deus, em Deus. O Deus era real, o descanso era real. Eles não tinham que esperar, vai vir um Salvador, vai vir um Messias, e aí nós vamos descansar. Eles já descansavam em Deus naquele momento. E como é que eles descansavam? Deus cuidava deles na comida, da segurança, do futuro. Mesma coisa que nós hoje. O sábado não é uma sombra de algo futuro, é uma lembrança de algo presente. A diferença entre símbolo e sombra é que sombra aponta para uma realidade futura que virá. E o símbolo de algo presente, por exemplo, a ceia. A ceia me aponta algo que eu já recebo hoje, que é a salvação. A gente sabe que a salvação, Paulo ele coloca em 3 fases, né? Passado, presente e futuro. Mas hoje eu já recebo a salvação. Hoje eu já posso entender que eu sou salvo. Eu fui salvo da penalidade do pecado, sou salvo do poder do pecado, e um dia seremos salvos da presença do pecado. Mas isso já é uma realidade hoje. E a ceia aponta para isso. Assim como o sábado também, né? Outra coisa aqui importante. Essa parte aqui, será que ficou claro? A questão de Colossenses? Então, Colossenses não está falando do sábado ali, que foi abolido, porque o sábado está falando de algo futuro, é a sombra de algo futuro, e segundo a própria Bíblia, em Hebreus 10:1, são sacrifícios. Era ali que Deus prometia pagar, ali era o hierografon, né? Ali era o escrito de dívida que devia pagar. Então, não tem nada a ver com o sábado para nós aqui, né? A justiça não vem mediante as obras da lei, mas pela fé. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aonde está escrito isso mais aí? Na Bíblia, o justo viverá pela fé. Abacuque, queria ter um irmão assim, viu? Abacuque fala exatamente isso. Quer dizer, isso aí não é algo só do Novo Testamento. Antes eu era salvo pela lei, agora sou pela graça por meio da fé. Não. A salvação sempre foi, a fé sempre foi algo que participava daquele que adorava, do que temia Deus, do que se colocava aos pés de Cristo, de Deus, no Antigo Testamento. Sempre fez parte do adorador, a fé. A fé não é algo novo no Novo Testamento. O justo viverá pela fé. Paulo cita ali, Romanos 1,17, Abacuque. É de lá que ele está tirando esse termo aí. A outra coisa, né? Ele vai falar aqui, ó. É evidente que pela lei, né, ninguém é justificado. É claro, nós como adventistas nós sabemos disso. Ninguém é justificado pela lei.
né? Agora eu pergunto, como que ninguém é justificado pela lei? Isso é uma verdade, mas eu tenho que guardar a lei. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. E aí, como é que fica isso? Parece uma contradição? Na verdade, a Bíblia ela vai colocar que nós somos justificados por 4 coisas, assim, né? 4 coisas aqui, ela aponta aí. Nós somos justificados pela graça, tá? Romanos 3:24. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, Romanos 5:9. E somos justificados pela fé, Romanos 5:1, também outras passagens. E somos justificados pelas obras, como Tiago fala. Eu falei, e agora? Qual que eu escolho? Qual que eu pego aqui para mim? Na verdade, cada um está no seu quadrado, né, como falava antigamente aí. Por quê? A graça é a fonte da nossa justificação. E o sangue? Né, o sangue é o método pelo qual a graça é conquistada. E a fé é o meio pelo qual nós conseguimos a graça, né? E as obras são a evidência de tudo isso aí. Isso é verdade. Então, quando fala assim, né? Ah, não, nós não somos justificados pela lei. O problema não era a lei, era usar a lei de forma errada. É isso que Paulo está combatendo aqui. Não é a lei, é a forma errada de se guardar a lei. E é isso que Jesus fazia nos evangelhos com relação ao sábado. Jesus nunca falou assim, ó, chega no negócio de sábado, para, esse negócio de sábado acabou, isso já era. Não, ele vai falar assim, ó, é lícito fazer isso no sábado. A palavra lícito significa estar de acordo com a lei. É lícito, né, fazer o bem aos sábados. É isso que Jesus combatia. Então ninguém está abolindo o sábado, né? A gente tem que entender que essas coisas serão o ponto de toque ali na fé, a última prova que o povo de Deus vai passar aqui. E temos que saber entender um pouquinho essa questão aqui. Outra coisa, só voltando aqui. É interessante, né? Porque ele vai falar assim, né? Os que são contrários. A lei e os profetas duraram até João. Ele cita essa passagem aí. Essa passagem já está errada, só nela assim. Por quê? Porque a Bíblia não fala a lei e os profetas duraram até João. Essa passagem está escrita assim, a lei e os profetas até João. A palavra duraram não se encontra no original. Foi inserida, né? Uma Bíblia que não mente aqui, ela vai estar com essa palavra duraram em itálico, né? Vai mostrando que não faz parte do original. A lei e os profetas até João. Mas a outra passagem correlata, vai dizer o seguinte, a lei e os profetas profetizaram até João. Mas vamos imaginar, a lei e os profetas duraram até João. Aí o outro vai falar assim, o fim da lei é Cristo. Aí você fala, pô, mas é até João ou até Cristo? Né? Não, mas os 9 mandamentos se repetem no novo, só o sábado que não. Peraí, a lei e os profetas é até João, é até Cristo ou o 9 se repete? Né? Então fica uma confusão tremenda. E outra, se repete, por que então? Porque eu tenho que observar, uma vez que ela repete, mas eu não tenho que guardar a lei, segundo as pessoas acham aí. Se eu tenho, por exemplo, a lei repete, mas não está dizendo Paulo aqui, segundo você está dizendo, que ninguém é justificado pelas obras da lei? Não fica um argumento confuso desse povo, querendo usar contra a gente? Então, na verdade, Paulo está dizendo, não é contra a lei, não é que você não tem que guardar, você não pode colocar a lei como forma de alcançar a salvação. Né? Efésios 2, ele vai falar o seguinte, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E muita gente encerra a leitura aí. Mas tem um texto, é o verso 10, que vai dizer assim, ó, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Né? Eu não sou salvo pelas boas obras, mas sou salvo para quê? Para uma novidade de vida, para viver uma nova vida, para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para cada um de nós, para que andássemos nela, né? Então, essa é o objetivo aqui. Outra coisa, né? Nós não temos mais que guardar meses, tempos e anos. Gálatas aí vai falar assim, né? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Ele está falando de cristãos ou está falando de antes da conversão? Antes da conversão. Outrora, antes, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rendimentos fracos e pobres,
aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias, meses, tempos e anos, receios de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. E aí entra primeiro uma contradição. Se eu tenho que guardar o domingo, então eu caio nisso aqui também. Não, mas aqui está falando de um momento antes da conversão, porque não era só no judaísmo ou no povo hebreu que eles tinham rituais que aconteciam de semanais, anuais, outros povos também tinham isso daí. E é isso que ele está falando. Estão querendo voltar à prática que vocês tinham antes, né, quando vocês não conheciam a Deus. E outra coisa, né, o decreto dominical. Isso é negócio de adventista. Foi Ellen White que inventou isso aí. Né? Você sabia disso ou não? Agora estão sabendo. Né? Por que isso não é verdade? Aonde que está o decreto dominical na Bíblia? Como é que a gente pode ver isso daí na Bíblia, essa questão do decreto dominical? Veja, o decreto dominical é o cumprimento de Apocalipse 13, é a marca da besta. Como o pessoal fala assim, não, a marca da besta é um chip. Já na década de 90, no começo da minha conversão, falava assim, é o código de barra. Agora é o QR Code, né? E vão inventar mais coisas, é o celular, né? E tem tanta coisa que vai inventar aí. Gente, nós temos que saber, né? Isso assistindo na época, na década de 90, pregações sobre o Apocalipse, na época não tinha tanto material assim, né? Eu estava começando a surgir mais os materiais. Vi uma pregação do Mark Finner, ele fala assim, quem é a besta? Ele fala, quem é a marca da besta? Porque para saber qual é a marca, para não ficar especulando, tem que saber quem é a besta do Apocalipse. E quando você pega Apocalipse 13, ele vai falar, vi surgir do mar uma outra besta. E ele cita 3 animais ali, partes de animais, né? E está se relacionando aqui, a Daniel capítulo 7. Ele vai falar de uma boca que fala com blasfêmia, ele vai falar de um tempo que são 42 meses. Tudo isso ele está apontando para Daniel capítulo 7, da ponta pequena. E o que a ponta pequena faz entre tantas coisas ali? Fala palavras contra o Altíssimo, persegue o povo de Deus durante 1260 anos. E que mais? Muda os tempos e a lei. Então, a marca da besta está relacionada a esse pequeno chifre de Daniel capítulo 7, que muda a lei de Deus. Veja, olha que interessante. A mensagem dos 4 anjos, o primeiro fala assim, adorai o Criador, e não adore a besta. Adorai o Criador nos termos do 4º mandamento. Adorai o Criador conforme o povo de Deus está fazendo no verso 12 lá, que está perseverando e guardando os mandamentos de Deus. E o único mandamento de Deus que fala sobre a criação é o sábado. É o sábado que aponta para a criação. Então a marca da besta é algo que se opõe àquilo que Deus está fazendo, é algo espiritual. Tem a ver com a questão do dia espúrio. Então, se o sábado espúrio, o sábado falsificado. Outra coisa importante, né? A própria igreja que faz isso, ela declara que eles mudaram isso daí. Vocês querem ver que interessante? Deixa eu ver se tem o próximo slide aqui. Isso aqui, já viram esse catecismo aqui? Eu já tenho alguns vídeos rodando por aí que tem, né? E eu consegui adquirir. Ele vai falar o seguinte, ó. Na página 440, a Igreja de Deus, falando sobre o sábado, a escolha do domingo. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Então, a Igreja achou isso aí. Ela falou assim, não, puxa vida, aqui, vamos transferir para o domingo, né, porque é melhor, né, tal. Não existe isso, isso não é assim que funciona. Por que Deus deixa a palavra dele se não é para dirigir o seu povo, para conduzir o seu povo? Então, não, a igreja achou conveniente mudar isso daí. Mas não para por aí, olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui é um livro que chama Ciência e Religião, Ensaio de Apologia do Catolicismo, no volume 2, ele vai falar o seguinte na página 14, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. Ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes, agora os católicos falando dos protestantes. Se devessem eles justificar pelas escrituras toda a sua doutrina, haja visto só caso da santificação do domingo. Se nós ativermos somente as escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado. Lógica perfeita, né? Tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Logo, repitamos com os adventistas o 7º dia.
Se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifique o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhece a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abracem essa igreja. Gente, não é sensacional esse negócio aqui? E eles mesmo falando assim, é forte demais. Ele fala assim, ó, nós fizemos a mudança. Se vocês são protestantes, se fiam na palavra de Deus para ter um dia do Senhor, tem que ser o sábado. Porque se for o domingo, vem pra gente. Próximo domingo tem missa. Vai pra missa. É isso aí. Não tem o que dizer. O sábado é o dia do Senhor. E quando a gente estuda quem é a besta, a gente vai identificar, né? E sim, é interessante porque nós estamos vivendo em tempos aí difíceis, né? E se você falar certas verdades, você é tido como alguém opressor, né? Imagina que você está fazendo, sei lá, acepção de pessoas, qualquer coisa nesse sentido aí, quando você não pode pregar mais o que é verdade. Mas difícil vai ser calar o povo de Deus no final, não vai dar. Porque o povo de Deus, imagina, com o poder sobrenatural do Espírito Santo, na forma da chuva serôdia, anunciando para todo mundo qual é a verdade, não tem Satanás que faça parar o povo de Deus aí, não tem. E o mundo inteiro vai ouvir aqui essa mensagem maravilhosa, né, preparando um povo para o final. E muitos vão sair de Babilônia e se juntar ao povo, ao passo também que é verdade, que muitos vão sair nessa sacudidura daqui de dentro. Infelizmente, essa é a verdade, né? E vai haver uma mescla, né? Vai sair de um lado e vai passar para o outro, assim como a guerra que foi no céu também, quando a gente estuda, né? A gente vê que anjos passaram de um lado para o outro, assim será aqui também. Agora, olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, olha isso aqui que interessante. Você pode dar o play, porque eu não consigo daqui, ó. Eu acho que talvez tenha um sonzinho aí. E eu estou com aqueles pastores, pastor, e a semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa, Deus está disciplinando o mundo, Deus está disciplinando. Ele está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é um momento, não é um momento de festa, esse é um momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar nessa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dá o exemplo de dois pastores pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram o que Deus está nos disciplinando, que pecado nós temos cometido contra Deus. Tá? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus. Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar sua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas, e é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns clientes que frequentam estádio de futebol em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares. Né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a seguir, a guardar o primeiro dia da semana. Né? Então, há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrar. O raciocínio do povo, você percebeu? Né? E é engraçado, isso aqui é a igreja presbiteriana, tá? São 2 reverendos aí da igreja presbiteriana. E aí você percebe assim, né, que estão transferindo toda a solenidade do sábado, tudo que é do sábado para o domingo. Jesus abençoou o sábado, mas ele pode fazer a mudança. Poder, ele pode. Se ele quiser, inclusive, descer fogo do céu agora, ele pode.
O problema é, aonde está isso na Bíblia? Isso não existe. E quem fez a mudança admite isso daí. Você sabe que Lutero, né, ele, um grande reformador, um homem de Deus, está salvo em Cristo, mas ele não tinha todas as respostas. E aí, num debate que ele teve com um outro católico, aí, um teólogo da época dele lá, John Eck, né, não sei se vocês conhecem essa história, o John Eck, ele veio com uma sagacidade ali, falou assim: Lutero, então quer dizer que a nossa doutrina tem que se basear na Bíblia, né? Você fala, é isso mesmo, na Bíblia, só a Escritura. Ele falou, tá bom, então por que você guarda o domingo ao invés do sábado? Estou falando com as minhas palavras, né? Lógico, lá está uma outra coisa. E pegou Lutero ali, né? E você falou, e agora, Lutero? Então você vê, Lutero, a premissa dele está certa. Ele falou assim, só a Escritura. Mas então, Lutero, por que você guarda o domingo ao invés do sábado? E aí Lutero não teve que responder para ele ali. Então é exatamente isso. A Bíblia aponta para um dia que pertence ao quarto mandamento da lei de Deus, é o sábado. Não existe argumento, quer seja no novo, antigo, que vai fazer com que esse dia perca a sua função, perca ali a validade. O sábado foi no início, durante e será no futuro também, como diz Isaías, né? De um sábado a outro, toda a carne vem adorar a nós aqui perante o Senhor. É para todo o sempre. O sábado é o dia do Senhor e sempre o será, porque Deus assim quis, né? Ele instituiu esse dia. Uma questão importante, lá em Gênesis, ele fala assim que abençoou e santificou. Qual que é a bênção do sábado? Por que Deus abençoaria algo para ele mesmo? Está em Deus, Deus é a própria bênção. Por que Deus falou assim, eu vou fazer um dia para que eu esteja lá, para que eu seja abençoado? Não faz sentido, ele está abençoando aquele dia para os seus filhos, para Adão e Eva. Ele separou aquele dia não só para ele santificou, ele separou para quem? Para suas criaturas. Por isso que Jesus fala assim, né? O sábado foi feito, Marcos 2,27, o sábado foi feito por causa do homem. Quando que o sábado foi feito? Na criação. E o homem ali, a palavra antropos, né, significa humanidade. Deus fez o sábado para a humanidade, o sábado é feito para todos. Deus institui o povo de Israel para pregar salvação para todos. E todos que quisessem se achegassem a ele e guardassem o sábado e adorassem o Senhor, faria parte do povo de Deus. Simples assim. Por que Deus foi para o povo de Israel? Foi mesmo. E tudo que é de Israel é para nós, né? Ou seja, isso não é argumento, né? Muito pelo contrário, né? As bênçãos de Israel, Deus fez pensando em cada um de nós, inclusive hoje, 2025. Né? Isso é maravilhoso. Você sabe que na época de Cristo, o centro lá, a importância ali na época do mundo, era aquele pedaço da Palestina, né? O centro de importância ali da Palestina era Jerusalém, né? E Jerusalém, a parte mais importante era o templo. E no templo, qual que era a parte mais importante do templo? O lugar santíssimo, né? Não tem lugar mais importante que aquele. E o centro do lugar santíssimo, qual que é? Era a arca. A arca, aquele móvel que tinha o que ali? As tábuas da lei, né? Tinha também o maná, né? A vara de Arão, mas estava ali, a parte mais importante da arca era a lei. Era o caráter de Deus representado ali. E a parte mais importante da lei é o sábado. Porque quando você vê lá assim, não terás outros deuses diante de mim. Tudo bem, ele sabe quem quer, ele conhece a Bíblia, mas ele não identifica. É por isso que, tanto lá em Êxodo 31:18, quanto em Ezequiel 20:12-20, vai falar assim, vocês vão guardar os meus sábados para que vocês saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. É o sábado que identifica. Deus não pegou o primeiro mandamento e falou assim, vocês vão guardar, não terás outros deuses diante de mim, porque vocês vão saber quem eu sou. Não, é o sábado que identifica. E o centro do sábado é quem? É Jesus Cristo. Jesus é o centro do sábado. Se tem um dia cristão, é o sábado. Jesus é o nosso Criador. O sábado lembra da salvação deles, da retirada deles do Egito. Pelo que eu olho aqui, vocês são bem novos para estar no Egito, né? E qual que é a relevância para nós, então? Assim como Deus tira o povo de Israel do cativeiro egípcio por meio de Moisés, Deus tira o povo do cativeiro do pecado por meio de Jesus Cristo.
Moisés falou assim, vocês vão ver, né, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Isso tem um cumprimento em Josué, mas o cumprimento maior é Jesus Cristo. Tanto é que em Atos 3 eles vão aplicar essa profecia a Cristo, porque Moisés era um tipo de Cristo. Então, o sábado é um dia da minha criação, o sábado me lembra o meu descanso em Deus, em Cristo, o sábado é um memorial também da minha redenção. Se tem um dia cristão, é o santo sábado do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Que Deus abençoe, para que nós pararmos no sábado, lembrarmos que esse dia não é um dia por outro. Qualquer um aí tá aí no sábado também, está vivo igual a gente no sábado. Mas quem desfruta as bênçãos do sábado? Quem guarda segundo o mandamento. Né? Que Deus abençoe sua vida para que aquele que é o centro do sábado possa lembrar que Jesus é o nosso descanso. Eu estou num mundo de pecado, eu estou num mundo que tem tragédias, aqui a gente se decepciona, a gente também causa decepção, num mundo que as coisas ruins acontecem a cada momento, mas eu posso descansar na salvação em Cristo Jesus. Num futuro próximo, isso tudo vai terminar. E quando terminar, que nós possamos estar descansando para sempre com o Senhor.